Boas, pessoal. Estamos a meio de 2021 e as placas gráficas continuam a faltar. E quem precisar de comprar uma placa gráfica está a passar por um mau bocado e a ter grandes dificuldades. Aqui esta ASUS GeForce GTX 1650 Super é uma das únicas placas gráficas que se consegue comprar a um preço mais ou menos aceitável. Esta placa gráfica custa 300 euros e apesar de ser um preço extremamente alto, esta placa devia estar a custar quase metade desse valor. O certo é que as placas gráficas com mais performance estão ainda a preços completamente horríveis. Vamos então aqui a um pequeno unboxing. Aqui logo em cima temos a placa gráfica embalada num saco antistático e depois temos aqui um certificado de garantia, um cartão de agradecimento da ASUS e um pequeno manual com algumas informações de instalação. Eu adquiri esta placa gráfica porque de momento tinha um sistema sem estar a funcionar por falta de placa gráfica. E então, por acaso, passei na chipset e eles tinham lá várias placas gráficas, incluindo esta. E lembrei-me de ver como é que esta GTX 1650 Super se porta em 2021 com alguns jogos que saíram no final do ano anterior e já início deste ano. Jogos recentes e alguns também mais antigos para ver como é que ela se porta. Vamos aqui tirar os plásticos. E temos aqui uma gráfica com duas ventoinhas que não é muito grande. Eu não vou fazer as medições porque esta gráfica cabe em qualquer caixa. E vamos ter aqui uma entrada Power PCI Express de 6 pinos. Não vamos ter RGB nenhum e temos aqui uma backplate de plástico. A nível de ligações vamos ter uma ligação DVI-D, uma HDMI e uma DisplayPort. Cobre todas as situações recentes. Não temos VGA porque esta é uma placa completamente digital. Não temos ligações analógicas. E depois temos aqui um design que, apesar de ser simples, é agradável e não destoa muito com o resto dos componentes da hardware. A nível de sistema de testes é o sistema já habitual, com uma motherboard ASUS ROG Strix X570E. O CPU é um AMD Ryzen 7 5800X e o resto do sistema é o do costume, 32 GB de DDR4 a 3800 e o cooler, o ASUS Ryojin 240. Aproveito aqui para pedir para vocês subscreverem o canal. O canal tem estado um pouco em baixo, o número de visualizações tem sido abaixo do que é normal para o canal. E para além disso, temos aqui o rácio de visualizações por subscritores e não subscritores, que ainda é muito baixo mesmo. A maior parte das visualizações são por pessoas não inscritas e eu pedia para subscreverem o canal, não me custa nada e ao mesmo tempo estão a ajudar aqui o canal a crescer e a tentar que eu traga novos produtos e novo conteúdo aqui para o canal. Depois, nos testes que eu fiz, eu não vou passar esta placa gráfica pelos testes que eu costumo ter, com os benchmarks todos, porque acho que não vale a pena. As placas que eu tenho são placas com muito mais performance e para esta iria ser uma discrepância muito grande. E então eu decidi experimentar aqui jogos individuais para ver como é que esta placa corria. E temos aqui o Shadow of the Tomb Raider, com a resolução a 1080p, com o anti-aliasing ligado e aqui uma mistura de high e normal. Eu consegui obter aqui uma performance muito boa e muito perto dos 60 frames por segundo constante. Ela varia entre perto de 70 e acima dos 55, o que é uma performance muito boa para jogarmos este jogo. E se vocês tiverem um monitor com frame rate variável, com tecnologia G-Sync, esta placa suporta e vai corrigir qualquer falha que possa haver nestas descidas de frame rate abaixo dos 60 frames por segundo. Seja como for, com estas definições este jogo tem um desempenho muito bom e raramente vai abaixo dos 60 frames. Depois passamos aqui para o controle, também a 1080p, com uma mistura aqui de medium e low. Nós aqui tivemos que descer aqui algumas definições, mas o jogo também vai correr aqui muito perto dos 60 frames, sem qualquer problema, e também para este jogo também é uma experiência de jogo muito, muito agradável. A nível de frame rate, este jogo manteve-se entre os 50 e os 65 frames por segundo, e também conseguimos jogar aqui perfeitamente. Esta parte é uma parte um bocadinho pesada, em que aparecem aqui alguns inimigos, e nós conseguimos obter aqui uma jogabilidade muito boa e muito agradável, sem comprometer. Eu aqui o meu jogo
é um bocadinho mau, mas isto também serve só para demonstrar e, como podem ver, o jogo corre aqui com um bom frame rate e, mais uma vez, se vocês tiverem um monitor que funcione com Adaptive Sync e que vá corrigir estas pequenas falhas que possamos ter aqui, vão ter uma experiência de jogo também muito agradável. E este jogo é muito pesado e aqui corre bem. Depois já passamos aqui para um dos jogos mais recentes, o Resident Evil Village, e aqui também com as definições em medium e algumas em high, também temos aqui uma experiência de jogo também muito agradável e muito boa, que esta parte é logo inicial, por isso não vai haver aqui grandes spoilers. E como podem ver aqui, temos aqui mais de 100 frames por segundo, mas este valor rapidamente vai baixar para 90 e depois estabilizar na ordem dos 70 frames por segundo, o que é muito bom para este jogo. E neste jogo, apesar de ele ser o jogo mais recente que eu tenho aqui, nós conseguimos uma experiência de jogo muito, muito boa, com uns gráficos muito bons na mesma, isto a 1080p também. Eu apostei aqui nestes jogos todos a 1080p, é a resolução mais comum e é uma resolução que proporciona uma boa qualidade de imagem com muita definição para a gente ver detalhes. E depois aqui, por último, temos aqui o Assassin's Creed Valhalla, também com uma mistura de medium e high a 1080p, e aqui também vamos ter uma experiência de jogo similar aos outros, também muito perto dos 60 frames por segundo. Eu peço desculpa aqui com o overlay, o Assassin's Creed Valhalla não se porta muito bem e então está sempre aqui a piscar e ele vai acabar por desaparecer, mas na altura em que eu estava a fazer a gravação, eu estava a ver os frames por segundo que estava a ter e nunca estava a baixar dos 60, estava sempre acima dos 60, entre os 60, 65, 70 por aí, o que também proporciona uma experiência de jogo muito boa, sem grandes falhas de imagem, sem grandes paragens, e acaba por proporcionar também uma experiência de jogo muito boa e não vai comprometer o vosso gameplay. Pronto, pessoal, esta aqui foi só uma pequena experiência e eu quis ver como é que esta placa se comportava em 2021 com alguns jogos mais recentes e outros pesados, porque as placas gráficas continuam em falta e a gente, quando precisa, tem que aproveitar o que há. E neste momento, esta placa, a Asus GTX 1650 Super e outras similares, penso que serão a melhor opção, porque se comprarmos uma placa gráfica agora vamos perder dinheiro e neste caso esta talvez seja onde se vai perder menos dinheiro. Nós vamos comprar esta placa gráfica por volta de 300 euros e quando o mercado estabilizar conseguimos vender aí mais ou menos por 120 e ficamos servidos. Não é uma placa que permita grandes aspirações, mas vai proporcionar uma experiência de jogo muito boa e sem comprometer. Para além da jogabilidade, temos também aqui o codificador Turing, que permitiu jogar e fazer esta captura sem qualquer problema e sem ter grandes perdas. E em relação a placas da AMD, é uma vantagem muito grande ter este codificador para fazermos streaming. Esta placa em concreto, não tenho nada a dizer de mal dela. A nível de temperatura, esta placa manteve-se aí por volta dos 60 graus, com um pico de 62. Não é muito ruidosa, praticamente não se ouvia durante o gameplay. Pois também, como eu uso headphones, então aí é que não soube mesmo. Mas mesmo sem headphones ela praticamente não se ouvia. Pronto, pessoal. Se tiverem alguma dúvida ou precisarem de algum esclarecimento, já sabem como é. Podem pôr aí nos comentários que eu vou estar sempre disponível para vos ajudar. E gostem, comentem e subscrevam o canal. E até breve.